vou partir um pouco mais do que se entende pela concepção própria da ideologia, né, de aspectos mais específicos do que seria o salto, de como que o maoísmo entra nisso, né? Se a gente parte, por exemplo, da primeira, né? Para falar da terceira etapa, talvez seja interessante pensar um pouco na primeira nesse sentido. O que é a primeira etapa do marxismo? A gente está falando justamente da época em que o proletariado foi dotado pela primeira vez de uma ideologia científica sua, né? Ele já estava desenvolvendo concepções de mundo, teorias, mas é a primeira vez que o proletariado vai constituir uma ideologia científica, né? Marcado principalmente ali quando ela se universaliza no fogo da luta de classes ali na Primavera dos Povos, publicação do Manifesto Comunista, e mais particularmente, né, no fogo da Comuna de Paris, né, da primeira experiência histórica da ditadura do proletariado, e né, da publicação do Capital, e do próprio balanço que Marx fez da Comuna de Paris. Mas por que isso é importante? Porque isso remete justamente ao que o companheiro falou sobre o fato de ser comprovado na prática, né? Ou seja, de ter a teoria e a prática ali vigentes e comprovados que constituem, então, de fato, um novo salto. E a experiência histórica da luta de classes da Associação Internacional de Trabalhadores, e particularmente da Comuna de Paris, com o desenvolvimento teórico de Marx e Engels em torno da questão, é o que representa justamente, né, essa elevação do marxismo enquanto ideologia do movimento operário, né, que vai, principalmente através da Segunda Internacional Socialista, vai se expandir em praticamente todo o movimento operário do planeta, né, a imensa maioria do movimento operário. E um aspecto que é muito importante de destacar aqui é o motor que levou esse desenvolvimento. Porque, como eu havia afirmado, existiam diversos já movimentos operários da época, concepções e teorias que tinham respostas que, de uma forma mais ou menos encoberta, mais ou menos demonstrada, possuíam linhas que representavam os interesses da burguesia dentro do movimento operário, como, por exemplo, os socialistas utópicos, como, por exemplo, né, as lutas que Marx travou contra Bakunin, contra Proudhon, contra os blanquistas, né, baseados em Blanc, por exemplo, e todas essas correntes que conformariam, então, a linha oportunista do movimento operário. Oportunista por quê? Porque representa os interesses da burguesia dentro do movimento operário. De forma que eles propunham, né, tinham respostas e soluções burguesas para o problema do proletariado, e Marx, travando luta contra eles, né, como o próprio Engels destacou, em nossa vida eu e Marx combatemos mais pretensos socialistas do que burgueses, no sentido individual, eles conformaram um novo salto da ideologia, né, aliás, o primeiro salto, a conformação da ideologia científica do proletariado, na luta contra o oportunismo. O mesmo, né, justamente naquele contexto em que necessitava o proletariado ter o seu núcleo científico desenvolvido. No decorrer, né, como o companheiro havia afirmado justamente na época do imperialismo, em que surge a modificação da realidade ou a concentração do capitalismo de monopólios e a expansão em busca de novos mercados, vai surgir novas necessidades, né, novas realidades, e particularmente a necessidade de se desenvolver uma estratégia tática do proletariado, como Stalin havia discutido, né? Estratégia tática que não foi possível de ser resolvida pela Segunda Internacional, principalmente porque foi se incrustando no decorrer das décadas o pensamento pacifista, reformista, né, como o próprio Lenin denunciava, né, após a morte de Engels, pela direção da Segunda Internacional. E é nesse sentido, na luta de Lenin contra Bernstein-Kautsky, a Segunda Internacional, é que Lenin vai desenvolver a forma superior de organização do proletariado, que é o Partido Comunista, né? Marx já falava de Partido Comunista, mas é principalmente com Lenin, né, que vai se desenvolver isso, e o próprio centralismo democrático como um todo, né, esses aspectos mais gerais de organização, e diversas outras contribuições que Lenin vai, né, constituir, então, a segunda etapa de desenvolvimento do marxismo, marxismo-leninismo. E aqui é interessante a gente tratar de como Lenin tratava o marxismo, né? O Lenin afirmava que o marxismo era uma doutrina integral e harmônica, onipotente porque verdadeira, né, porque científica, e dividida, né, constituída de 3 etapas constitutivas, né? O socialismo científico, a filosofia e a economia política. De forma que, quando surge um novo salto na ideologia dado por Lenin e sintetizado e definido pelo camarada Stalin, foi justamente por Lenin ter desenvolvido essas 3 etapas da ideologia de uma forma, como o companheiro falou, dando um salto qualitativo nas mesmas, né? Trazendo novas contribuições qualitativas que davam respostas a esses novos problemas. Então aqui a gente vê esses padrões, né, de como o desenvolvimento ideológico vai se dando através da luta contra o revisionismo e da resolução desses problemas, né? Via de regra que começam como problemas tocantes à revolução nacional daquela nação, daquele país, mas que passam, em determinado contexto, a desenvolver problemas da revolução proletária mundial como um todo. E aí a gente chega no maoísmo.
O maoísmo, que era o problema justo que estava se dando na época com o revisionismo moderno de Khrushchev, de Browder, de Torre, de Togliatti, de todo esse bando, né, de revisionistas que existiam na época e que foram destruindo o movimento comunista internacional. Né? O companheiro sabe bem a linha nociva que foi o Dois Todos e as Três Pacíficas do Partido Comunista Bolchevique da União Soviética, a partir do 20º Congresso, que foi instituído em todo o movimento comunista internacional. Né? E nesse contexto surge o presidente Mao Tse-tung, que vai travar luta contra o revisionismo de Khrushchev, respondendo questões agora muito superiores e muito mais elevadas àquelas que os grandes revolucionários... Você tava falando... Agora voltou. Agora tá massa, tá 10. Ah, perfeito. Você tava falando do Browder, do voltando, né? Togliatti, Então, do é justamente revisionismo, nessa da linha luta do contra o Khrushchev. revisionismo. Por quê? Porque justamente esse revisionismo de Khrushchev vai levar a um fenômeno que até então não era conhecido no movimento comunista internacional, que era a possibilidade de restauração do capitalismo nos países socialistas. Né? Esse problema já era apontado anteriormente, mas nunca havia ocorrido na prática, com exceção da própria Iugoslávia, anteriormente. E nesse contexto, então, na luta, né, contra a coexistência pacífica, a emulação pacífica e a transição pacífica, bem como a concepção de partido de todo o povo e estado de todo o povo, que eram as concepções revisionistas de Khrushchev, se quiserem depois a gente pode detalhar melhor sobre, que vai levar justamente à restauração do capitalismo na União Soviética e na imensa maioria dos países de democracias populares que ainda estavam com uma certa fragilidade da direção ainda e eram muito dependentes da própria União Soviética. E o presidente Mao Tse-tung teve que se deparar com essas questões e ia lutando contra elas, tanto contra os revisionistas a nível internacional, quanto com os revisionistas do Partido Comunista da China, é que o presidente Mao Tse-tung vai, então, lograr aporte de validez universal para a ideologia que, com o brindar da Revolução Cultural, da Grande Revolução Cultural Proletária, vão constituir-se, então, como o maoísmo, enquanto a terceira, nova e superior etapa do marxismo. O Stalin afirmava o leninismo é o marxismo na época do imperialismo, a estratégia e tática da revolução proletária. O que é o maoísmo, como colocou o presidente Gonçalo? O maoísmo, o fundamental no maoísmo é a questão do poder. Como garantir o poder do proletariado nas revoluções democráticas, manter o poder do proletariado na ditadura do proletariado nas revoluções socialistas com revoluções culturais, e o poder garantido através de uma força armada dirigida por um partido comunista. Né? Então é questão justamente de como impedir a restauração capitalista. Quando o companheiro toma todos esses aportes que o companheiro João Carvalho citou, vemos que todos eles são tocantes à questão do poder. Como pode o proletariado no terceiro mundo conquistar o poder? Como pode o proletariado nos países socialistas manter o poder? Né? E aí apenas para citar, né, porque o companheiro já trouxe vários, né, mas na filosofia o principal justamente é a descoberta da lei da contradição enquanto a lei única fundamental da matéria, e do desenvolvimento da dialética como um todo, né, sendo as outras leis derivadas da lei da contradição. Na economia política, né, a concepção de que a política que determina a economia, que a política que deve determinar a economia no socialismo, e de que é justamente manejando a política que é possível construir uma sociedade socialista, né, com uma política correta. A economia política sobre o socialismo, então os aspectos mais gerais de como construir a economia, como que se dá a lei do valor sobre o socialismo, relação entre indústria leve, indústria pesada, a construção concêntrica da economia, né, como o presidente Mao colocava. Também na economia política houve a contribuição, né, como o companheiro mencionou, do capitalismo burocrático, né, então da concepção de que, como Lenin falava, né, existiam duas vias de implementação do capitalismo, a via revolucionária e a via prussiana. Com o presidente Mao Tse-tung vai se chegar à compreensão da via burocrática de capitalismo, que é um capitalismo que se desenvolve nos países de terceiro mundo, impulsionado pelo imperialismo, e que mantém nesses países a semifeudalidade e as relações semicoloniais de produção, né? E também já trazendo a resposta de como resolver isso através da revolução de nova democracia ininterrupta ao socialismo, que é a forma de revolução que se estabelece nesses países de terceiro mundo. Para além disso, né, as principais contribuições foram justamente no socialismo científico, numa das três etapas, né, na etapa do socialismo científico, precisamente porque, entre diversas outras questões, trouxe a contribuição da grande revolução cultural proletária, que é a arma do proletariado para se manter em luta de classes contra a burguesia sob o socialismo. Né? A concepção de que a burguesia continua a existir sob o socialismo, mesmo despojada dos meios de produção, e continua existindo através tanto da pequena propriedade quanto do Partido Comunista, né, através da linha direita do partido, e a forma de se combater, de travar lutas de classes contra essa burguesia, né, principalmente através da luta ideológica, e daí já entra as demais questões que o companheiro trouxe, da luta de duas linhas, da linha de massas, a necessidade de estar armando as massas, né, o mar armado de massas, como colocava o presidente Mao Tse-tung,
de armar as massas para impedir a restauração capitalista, né? Para que, caso haja de fato um golpe de Estado, um golpe de partido, um golpe de exército, tenham milícias armadas operárias que defendam a revolução, que travem guerras de guerrilhas pela contra-restauração. Porque, segundo o presidente Mao, a luta de restauração e contra-restauração vai levar séculos ainda. E é justamente o dever do proletário de se armar com a revolução cultural proletária, com sucessivas revoluções culturais proletárias, para impedir a restauração capitalista, até chegar ao luminoso comunismo, né? Então, creio que, no geral, esses são os aspectos mais consideráveis assim do desenvolvimento ideológico, né? E aí a gente pode ir conversando melhor sobre cada um deles no decorrer da discussão, né? Então, sobre essa questão, acho que talvez eu entenda, não sei se eu deixei claro já a questão do pensamento guia, aporte de validez universal e ismo, né? O pensamento guia é quando você tem a aplicação criadora do marxismo na realidade nacional para resolver os problemas locais da revolução. Quando esse pensamento guia resolve problemas a mais, né, problemas candentes da própria Revolução Proletária Mundial para além daquela revolução naquele país, ele faz aporte de validez universal, né, para a Revolução Proletária Mundial como um todo, para a ideologia científica do proletariado. E quando esses aportes se dão nas 3 etapas constitutivas do marxismo, eles se tornam um ismo. Então, marxismo, leninismo, maoísmo. Pensamento Marx, por exemplo, ele só vai se constituir, eu pelo menos entendo dessa forma, né? Em 1848, na Primavera dos Povos, surge o pensamento Marx, que só vai se consolidar enquanto marxismo, enquanto a ideologia científica do proletariado, a partir de 71, com a Comuna de Paris, né, e a publicação do Capital. O Capital veio antes, mas enfim, é naquele período ali que vai ter a Comuna de Paris e o balanço dela. O Lenin, mesma coisa, era o pensamento Lenin que existia na Rússia, que vai se tornar aporte de validez universal e vai ser definido pelo camarada Stalin em 24, né? Então, passando por essas 3 coisas. E o maoísmo, mesma coisa. O pensamento Mao Tse Tung na China torna-se aporte de validez universal quando se torna a linha vermelha do movimento comunista internacional e se torna maoísmo com a Revolução Cultural Proletária. Por que não se usa os outros aportes? Na verdade, se usa, né? É um entendimento que é correto. Sim, marxismo-leninismo, quando a gente fala marxismo-leninismo, a gente fala marxismo-leninismo com aporte de validez universal do camarada Stalin. Quando a gente fala de marxismo, a gente fala marxismo com aporte de validez universal do camarada Engels, do camarada Engels, né? Por que não se cita atualmente? Eu vejo que é principalmente uma questão porque tanto o marxismo, ele já primeiro uma questão de definição, porque na época eles não se pensava nisso, né? Existiam colocações nesse sentido, então, por exemplo, se você pegar os textos dos bolcheviques ali nos anos 40, você vai ver que eles usavam o termo leninismo e stalinismo. Nós somos marxistas, leninistas e stalinistas. O que eles estavam dizendo ali? Era stalinismo mesmo? Não, por quê? Porque Stalin não gerou um novo salto na ideologia. Ele definiu o leninismo, ele trouxe várias contribuições, mas ele não deu um novo salto. O termo stalinismo ali era usado justamente para se referir aos aportes de validez universal do camarada Stalin, né? Então é uma questão de precisão ideológica. Na época não se usava, hoje se usa. Por que não se fala então marxismo, aporte de validez universal de Engels, ou leninismo, aporte de validez universal de Stalin? Principalmente porque o marxismo-leninismo ele já é compreendido dessa forma pelo MC como um todo, né? Quando teve o marxismo, poucos eram os questionamentos sobre o papel de Engels na sua definição. E do leninismo também, claro, sempre houveram aquelas figuras intelectuais minoritárias e tal, alguns movimentos trotskistas, entre outros, mas o MCI, né, de fato, né, o marxismo-leninismo, que se consolidou 1/3 do planeta, praticamente, né, num planeta com 3 bilhões de pessoas, 1 bilhão viviam, né, em repúblicas ou socialistas ou de democracia popular, marxistas-leninistas, isso não era uma luta, né. O camarada Stalin era reivindicado já pelas massas, enfim, já era reconhecido enquanto definidor, né, o sintetizador definidor do marxismo-leninismo. O que ocorre hoje é que não só o maoísmo ainda não o maoísmo, ele tornou-se muito recentemente, né, reconhecido e lutando por superar a tendência de dispersão do movimento comunista internacional, que foi a Liga Comunista Internacional, os vários encontros de partidos marxistas, lenistas, maoístas que aconteceram, né, que vão tomar de fato a imposição do mando do maoísmo. Mas a própria colocação dos aportes de validez universal do presidente Gonçalo ainda, né, não é colocada, é destacada de uma forma justamente porque ainda não é reconhecido por todos os partidos, né. É como eu falei, na própria LCI lá não fala nada de aporte de validez universal do presidente Gonçalo no sentido de ser uma linha demarcadora de marxismo e revisionismo, né. Justamente porque é uma luta que está, até onde a gente vê, né, pelos documentos, pelas publicações, as lutas de 2 linhas internacionais, é o que está se desenvolvendo, né. Então, por que não usa? Por uma questão de precisão da época
e porque atualmente não é necessário. A gente se fala marxismo-leninismo, já se entende que já é com as contribuições de Engels e Stalin, mas com o presidente Gonçalo é necessário ainda a demarcação de que tem esses aportes de validez universal.